Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Nobre Express. E hoje eu estou aqui com ele, o maior apresentador do Brasil, o homem que deixou sua marca eterna no rádio e na comunicação brasileira, o eterno rei da TV, Silvio Santos! Silvio, é meio impossível alguém não conhecer o senhor. Mas como o senhor iniciou e se tornou quem é? Eu trabalhava como locutor lá em Niterói. E o Fernando, irmão do Nóbrega, ele trabalhava como locutor também, junto comigo. Eu lia um texto, Coca-Cola é melhor e tal, ele lia outro. Aí um dia eu perguntei pra ele, disse pra ele que eu ia a São Paulo. Eu vou a São Paulo, semana que vem, sei lá, um dia. Ele falou, quando você for a São Paulo, você procura o meu irmão, Manuel de Nóbrega, porque ele é mais conhecido em São Paulo do que moeda de R$400. Você sabe aquela moeda grandona assim de R$400? Aí eu falei, tá bom, então leva uma carta. Leva uma carta pro meu irmão. Ele é conhecido, todo mundo conhece ele. Ele foi o deputado mais votado lá de São Paulo. Falei, tá bom, Fernando, tá legal, ok. E o Fernando dizia pra mim, eu falei, Fernando, mas você vai ser locutor? Eu disse, não, é que eu trabalho aqui pra mim ganhar um dinheiro pra faculdade. Ele disse que ele queria ser médico. E ele então se formou em medicina, em pediatria. Eu vim aqui hoje, você vê como é que eu vim aqui, ó. Eu vim aqui assim, que eu acho que ninguém me viu assim, sabe? Porque quando eu cheguei em São Paulo aqui, eu usava blusão também, né? Parava na rua, comia melancia, comprava aquelas melancia, comia pedaço de abacaxi, comia pastel na pastelaria, ficava parado ali no Jeca, lá na São João, Ipiranga, vendo as mulheres passar. Como eu ficava na Cinelândia, esquina do Império, tinha o Teodion lá e tem a Cinelândia, aquela livraria, agora não sei se tem mais Império, Cinema Império, lembra? Eu ficava lá e tal. Mas o Manuel não me deu só o programa de rádio, me colocou no programa do rádio para me ser animador. Eu fiz a caravana do Peru que Fala. O Manuel falou comigo, pode fazer os textos no programa de graça. Faz o que você quiser com a tua caravana do Peru que Fala. Eu tinha a minha caravana, Manuel tinha dele, e eu tinha outra caravana, concorrente dele. Caravana do Peru que Fala. Ele falou, faz os textos do meu programa, não paga nada. Aí eu fazia os textos, ia nos circos. Eu gostava de televisão, mas eu não fazia televisão ainda. E eu, sempre que eu ia aos Estados Unidos, já estava começando a ficar rico. Sempre que eu ia aos Estados Unidos, e como o Manuel foi muito aos Estados Unidos, andou de braço dado com o prefeito, eu dizia, Manuel, eu vou aos Estados Unidos, não dá para você me arrumar uma carta para mim ir na NBC, na ABC, na CBS, nas estações americanas? Ele ia no consulado americano, arrumava as cartas para mim, eu entrava nas televisões americanas, eu via os programas de jogos, eu via como é que fazia, eu via televisão por dentro, o cenário, tudo isso, olha, e isso há 13 anos atrás, eu nem sonhava ainda em ser dono de televisão. E ele também, além das cartas do consulado que me permitiram entrar nas estações de televisão, na NBC, na ABC ser recebido, eu era praticamente recomendado pelo cônsul americano no Brasil, me deu também o baú da felicidade. Mas, o que você não sabe, é que ele não deu só isso, não. Ele também me deu a televisão. Porque eu estava na TV Paulista, você lembra? Eu não tinha televisão, eu tinha um estúdio, que eu fazia 2 programas. Fazia o programa Silvio Santos de domingo e fazia um outro programa da Tupi, que era Cidade Contra Cidade, depois foi mudando de nome, eu tinha 2 programas. E para fazer os 2 programas, eu tinha um estúdio. Chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário, que não ia ser difícil alugar horário. Ia ser difícil eu ia ter que vender o estúdio, eu ia ter que ser empregado, não tinha mais condições de ser empregado, porque eu nunca fui, desde camelô até agora, infelizmente eu nunca fui empregado. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei, mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro Peru que Fala? Não vão dar televisão pra ninguém. Deixa isso pra lá, vai. Botou aquele negócio na minha cabeça. Ele trabalhava na Block, ele era o diretor da Amiga, e era muito meu amigo. Morreu, infelizmente, do coração. Aí eu falei com o Manuel, olha aqui, estão dizendo por aí que vão dificultar a minha vida, sabe, Manuel? E que o negócio era eu entrar numa concessão agora que vai ter no Rio, de canal de televisão. Manuel aí, como ele era relações públicas e meu pai, viu? Ele queria ser relações públicas. Deixa pra mim, vou agora trabalhar de relações públicas. Lembra do coronel Hestel? Rubens Hetzel. Rubens Hestel. Lembra do Rubens Albuquerque, que era o diretor do Hospital das Clínicas e que depois fez o CEASA, presidente da Global? Lembra? Sim. Então ele pegou o coronel Hestel, mais o Rubens Albuquerque, mais ministros,
mais generais. E aí até deve ter falado com o presidente Ernesto Geisel, porque eu não conheço, até hoje eu não conheço o presidente Ernesto Geisel. Só conheço por fotografia ou na televisão. Não conheço, nunca tive o prazer de conhecer o presidente Ernesto Geisel. Nunca tive. O presidente Médici eu conheci, o presidente Figueiredo João é muito meu amigo até hoje, o presidente Sarney já conheci, é muito cavalheiro, é um bom amigo, mas o Ernesto Geisel eu nunca tive com ele assim frente a frente. E eu fui lá no Ministério das Comunicações, falei com o Quante de Oliveira, que era o ministro Durão. Ei, ministro! E tinha um rapaz lá que se chamava Castelo Branco, e o Castelo Branco era o secretário do ministro, e eu tinha que falar com o Castelo Branco. O ministro tinha muita coisa a fazer, e eu então dizia dos meus planos pro Castelo Branco, levava plano pro Castelo Branco. Ritmo de festa. Esse é um ponto muito bom, Silvio. O senhor é muito famoso. Como é pro senhor andar na rua? Eu não posso fazer. Então, quando eu quero comer cachorro quente, ou andar assim com essa roupa, eu vou para Nova York, tem umas barraquinhas de cachorro quente lá vendendo na rua, em cada esquina. Tem, quando é frio, tem umas castanhas lá que são assadas na brasa, né? Aí tem também uns negócios gregos lá que eles chamam que é surubuco, que a gente come lá, como se fosse churrasquinho. Aí eu sento na Quinta Avenida lá, também olho uma mulher passar, eu vou no cinema, os caras falam, cuidado, olha aqui, aqui em Nova York eles vão te roubar. Roubar nada, eu tenho esse cordão aqui, na última vez que eu fui lá, aí o pessoal falou, vão te tomar esse cordão, vão puxar o teu cordão. Eu falei, que vai puxar nada, né? Então os brasileiros lá, certo? Mas então, eu então tenho 3 personalidades. Como eu gosto de ser, mas não posso ser no Brasil. É assim, paletó, assim, calça, blusão, comendo melancia, comendo abacaxi. Agora, quando eu coloco paletó e gravata e aquela bolinha, sou animador. Aí a minha mulher fala que baixa o santo em mim, né? Porque eu chego aqui nesse palco, baixa o santo em mim. Ritmo de festa. Silvio, antes de continuar, pra mim é incrível ter o senhor aqui. Muito obrigado. Porém, eu tenho que perguntar, por que o senhor não dá entrevistas? Os meus colegas de rádio, os meus colegas de televisão, às vezes querem que eu dê entrevista, às vezes querem que eu vá nos programas deles, e eu não vou. Falo, não vou, eu sou assim como o Roberto Carlos. Eu me sinto como o Roberto Carlos, tenho esse direito, não vou. O Roberto só faz o programa dele na Globo. O Coco, Francisco Coco, também. O Tarcísio Meira, também. E mais outros artistas que só fazem os programas deles. Eu acho que, como animador, eu só devo fazer o meu programa. E olha que chegar aquelas horas todas que eu fico no vídeo, já tem pessoal que está dizendo, mas Silvio Santos, será que você não se manca? Comecei a ser empresário, aí chegou perto de mim o Valdemar, fazia com o J. Silvestre, Esta é a Sua Vida. Falou, Silvio Santos, nós queremos aniversário do programa, nós queremos fazer Esta é a Sua Vida. Eu falei, não, Valdemar de Moraes, não, lamento, o Jota está aqui na casa, é um bom amigo, mas se eu for no programa do Jota, eu vou ter que ir em outros programas dos outros colegas. E aí, poxa, eu vou... O pessoal vai dizer, agora que é dono, só aparece, só dá Silvio Santos. E além disso, aí chegou o Flávio Cavalcante, o saudoso Flávio, e no aniversário dele também ele falou comigo assim, Silvio, eu quero fazer com você uma homenagem, quero que você apareça no Flávio Confidencial. Falei, Flávio, não vou, Flávio, eu não posso ir, eu sou um empresário, eu não posso ir. Você já viu o Roberto Marinho em programa de televisão? Você já viu o Adolfo Bloch em programa de televisão? Você já viu o João Saad em programa de televisão? Você já viu o Paulinho Machado de Carvalho em programa de televisão? Então, eu sou empresário, eu sou o cara dos óculos. Aqui na televisão, eu sou o cara dos óculos. Não dá. Aí chegou a Hebe. Silvio, meu aniversário é no Paládio. Seria maior prazer que você fosse no meu programa lá no Paládio. Hebe, eu gosto muito de você, me lembro do tempo que eu dizia aí, vem a estrela de São Paulo, Hebe Camargo. Mas acontece que se eu fosse fazer tudo isso, eu tenho uma mulher e 5 filhas agora. E eu trabalho, né? Pouquinho, mais que eu devia. E se eu for receber título de cidadão, se eu for nos programas dos meus colegas de rádio e televisão, se eu for nos programas dos meus funcionários e colaboradores, nos dias em que eles fazem aniversário de programa, eu vou perder a minha mulher e as minhas 5 filhas. Porque qual é o tempo que eu vou ter para minha família? Então, não vou. Silvio, uma das coisas que pontuam sobre a sua vida é a história da sua garganta, que é representada até mesmo na série O Rei da TV, onde você foi para os Estados Unidos. Isso foi para tirar onda com a imprensa da época? Eu não ou foi poderia real? fazer
uma onda, porque eu já fui do tempo daqueles que faziam onda. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas, são minhas filhas, não são minhas filhas, era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corri atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Então não iria fazer propaganda, porque realmente não preciso mais de fazer propaganda. Tive problemas com a minha saúde, porque já estou com 57 anos de idade, e quando surgiu o coração, idade. O joelho, idade. Aí passou para o Dr. Afif Sadi, foi o próstata, idade. Garganta, idade. Tumor no olho, idade. Bom, então eu não posso mais lutar contra a idade. Perdi a parada. Eu fui treinado para viver na escola de paraquedistas. Eu fui treinado para saltar. Mas contra a idade eu não consegui vencer a minha voz. A minha corda vocal é um músculo. Tem a corda vocal, tem um músculo. Está cansado. Eu posso parar de falar a qualquer momento para o músculo descansar. Eu posso ficar 1 ano, 2 anos sem poder falar. Na minha introspectiva que eu fiz nos meus 15 dias, sem a minha mulher falando, sem as minhas filhas perturbando, eu estava sozinho, em Boston, pensei, fiz uma introspectiva e muita coisa aconteceu nesses 15 dias sozinhos. Aliás, mulheres não deixam os seus maridos sozinhos, eles ficam loucos. E eu acho que voltei meio louco, mas não fiz nenhuma demagogia e o que eu estou passando é real, mas também é besteira. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ameaças, eu não sou herói e mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Senhor Silvio, eu ao ouvir o senhor falar sobre a sua esposa e a determinação em seguir em frente, isso me inspirou a desabafar um pouco. Eu também encontrei uma mulher que acredito ser o amor da minha vida. Infelizmente, cometi erros que a fizeram se afastar. Hoje, meu maior desejo é que Deus me dê uma nova chance de cuidar dela e de mostrar que aprendi com os meus erros. Eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, mas não importa, esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Olha, seu Silvio, esse papo está muito bom, mas infelizmente nós temos que nos despedir por conta do tempo. Você continua pão duro! Acredito que eu não precise divulgar suas redes, pois todos já te conhecem, então eu só gostaria de agradecer como um locutor e apreciador da sua arte. Muito obrigado, Silvio Santos. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. É isso. Valeu, falou e até. O mundo não se leva a nada.